Como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos, ao nosso encontro semanal de ciências. E eu conto com vocês, viu? Participem da aula, não deixem de assistir o vídeo, não deixem de fazer as atividades, bem motivados, tá bom? Não deixem de tirar dúvidas se por acaso elas aparecerem. Leiam o livro com atenção, pesquisem outras fontes, não é? Enfim, tudo de bom que vocês puderem fazer só vai acrescentar o conhecimento a vocês, né? E eu estou aqui, justamente para tentar ajudar vocês a adquirir esse conhecimento, tá bom? Mas o nosso livro é só uma ferramenta, não é? Existem inúmeras ferramentas. Então, já que você está pela internet, aí passeando pela internet, assistindo o vídeo, vocês podem também estar consultando outras fontes para enriquecer esse conhecimento, tá bom? Mas vocês sabem que esta semana nós temos conteúdo novo, não é? Então, já sabem de que nós vamos falar? Já sei, você já pegou a agenda e já sabe, né, qual é o nosso assunto? Nosso tema, a interação do organismo com o ambiente, mais precisamente o sistema sensorial. Mas você sabe do que se trata, o sistema sensorial? Já ouviu esse nome? Bom, se você não ouviu bem esse nome, mas você já vai lembrar do que nós estamos falando, porque é um tema estudado desde as séries iniciais. Então você não vai ter dificuldade, tá bom? Então vamos lá? Nós vamos abrir nosso livro da página 148 à página 156. Então, gente, na abertura desse capítulo nós temos uma imagem que vocês podem observar aí direitinho. Olha aí, tem o perfil de 3 pessoas, né, nessa imagem. Embora não pareça, as 3 silhuetas humanas acima têm o mesmo tamanho. Você pode usar uma régua para verificar isso. Ó, quando nós observamos a imagem, qual é a impressão que temos? Que esse primeiro é o menorzinho, né? Que o outro é o médio. E esse último, o da direita, é o maior. Mas aí a gente percebe, né? A informação nos diz que eles têm o mesmo tamanho. A questão é, você conhece partes do olho humano e as funções de cada uma delas? Quais são as causas de problemas de visão? Como a miopia e a hipermetropia e como eles podem ser corrigidos, né? Aliás, os problemas de visão, aí ele cita como exemplos miopia e hipermetropia. Que fenômenos ocorrem quando o som atinge as orelhas? E que sentidos estão associados ao nariz, à língua e à pele? Olha só, os órgãos do sentido e o sistema nervoso nos fornecem informações importantes sobre o mundo. Mas em certas situações eles podem nos enganar. Então é mais ou menos o que acontece nessa imagem aqui. Olha que os nossos olhos enganam. Eles aparentam ter tamanhos diferentes e na verdade não tem. A diferença entre os tamanhos das 3 silhuetas? Neste capítulo, vamos conhecer os órgãos que nos fornecem informações sobre o ambiente. E quais são esses órgãos? Olhos, orelhas, língua, nariz e pele. Veremos também que as informações sensoriais são interpretadas e coordenadas pelo sistema nervoso. Vamos lá. O sistema sensorial. Os seres humanos e muitos outros animais recebem informações do ambiente e do próprio corpo. E você sabe como isso acontece? As informações são recebidas por células especializadas que podem estar reunidas em órgãos dos sentidos, como os da visão ou da audição e equilíbrio. O conjunto formado por todos os órgãos dos sentidos é conhecido como sistema sensorial. Cada uma dessas estruturas sensoriais é capaz de receber certo tipo de estímulo. Que estímulos? Luz, som, substâncias químicas, variação de temperatura, etc. Esses estímulos são transformados em impulsos nervosos e são levados para o encéfalo ou para a medula espinal. O sistema nervoso interpreta os impulsos, armazena informações e encaminha respostas para as glândulas ou para os músculos.
É por meio desses processos que nós e muitos outros animais reagimos aos estímulos e interagimos com o ambiente. Olhe na imagem um grupo de suricatos, que ele observa a possível chegada de predadores. Esses animais vivem em regiões secas do continente africano, como o deserto de Kalahari, situado na porção sul do continente. Vamos continuar. Gente, no início, né, desse capítulo nós falamos de uma forma geral do sistema sensorial, né? E os órgãos dos sentidos, né, que nos dão todos, que nos faz receber todos esses estímulos, né, tanto do ambiente quanto do nosso corpo, nos faz perceber tudo o que acontece ao nosso redor. Aí, para começar, nós vamos falar da visão. O que é que vocês acham? A visão é muito importante para a nossa vida. Já imaginou sem a nossa visão quanto seria difícil? Feche o olho, né? Feche o olho um pouquinho e tente fazer alguma coisa que você faz normalmente, né, diariamente. Por exemplo, andar pela casa. Feche os olhos e tente andar pela casa para você ver se é uma situação fácil ou não. Né? Ou simplesmente tente escrever, né, com os olhos fechados. Situações cotidianas. Tentem fazer essa atividade com os olhos fechados ou vendados, né? E aí vocês observam a importância da nossa visão. Ao longo da evolução dos seres vivos, muitos animais desenvolveram estruturas capazes de detectar a luz do sol refletida por objetos. Essas estruturas conferiram vantagens a esses organismos porque eles permitiram contornar obstáculos e localizar presas ou predadores, facilitando a captura de alimento e a fuga dos predadores. Alguns animais apenas detectam a presença ou a ausência de luz, sem distinguir imagem. É o caso, por exemplo, das minhocas, que têm células sensíveis à luz, que são fotossensíveis, na superfície do corpo. Em alguns moluscos, como a ostra e o mexilhão, há receptores que captam a direção de onde vem a luz, sem formar imagens. Insetos e alguns moluscos, como polvos e lulas, né, que são moluscos do grupo dos cefalópodes, por exemplo, têm olhos com lentes que formam imagens. Aqui abaixo, onde ele mostra a figura, olha aí, o esquema, né, do olho do polvo. Da lula, aliás. Nos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, os olhos formam imagens e têm estrutura semelhante à do olho humano. Então, no caso aqui da lula, olha aí, nervos ópticos, a retina, o corpo vítreo, espaço atrás da lente, a lente aqui na frente, né? A íris, o músculo. Então, lembra muito o olho humano. Lula, né? A ilustração de um olho da lula em corte, que é semelhante aos olhos dos vertebrados. Os insetos têm olhos simples. Os ocelos, que acusam a presença de luz e de objetos próximos, e olhos compostos, formados pela união de várias unidades, dotadas de lentes, que em conjunto fornecem imagens dos objetos e são muito sensíveis aos movimentos. Dependendo da espécie, pode ter um dos tipos ou ambos. Olha aí, a mosca doméstica, né, tem olhos compostos. Aqui é a imagem ampliada. Vamos investigar a seguir as partes do olho humano e como esse órgão interage com o sistema nervoso, possibilitando a percepção e a interpretação de imagens. Vamos lá, vamos conhecer melhor o nosso olho. As partes do olho humano. Feche os olhos e passe suavemente as mãos sobre eles. Você vai sentir duas protuberâncias, que são os bulbos dos olhos, né, os glóbulos oculares, as pálpebras e os cílios. Então, vocês vão fazer isso aqui. Passar as mãos nos olhos, vai sentir, né? Olha aí, o seu olho, certo? Os bulbos dos olhos. Vão sentir as pálpebras e os cílios. As pálpebras e os cílios protegem os olhos. Além disso, cada vez que piscamos, certa quantidade de lágrima espalha-se sobre a superfície do olho.
umedecendo e lubrificando o bulbo. As lágrimas apresentam substâncias que atacam as bactérias, protegendo os olhos contra infecções. Acompanhe a descrição dessas partes do olho humano, consultando a figura abaixo. Então, aqui está o olho, né? Aqui a gente observa por fora. A pupila, e a íris, esclera, olha aí a parte esbranquiçada, a pálpebra, que é a pele que cobre o olho, não é? Aí vamos aqui olhar o perfil, certo? O nervo óptico, a retina, olha aí, né? Uma capinha por trás, o corpo vítreo, olha aqui, coroide, olha aí outra capinha que fica por trás da retina, né? Por baixo. A esclera, mais outra capa, tá vendo quantas camadas, não é? Aí vem a lente, o humor aquoso, é a frente da lente, não é? A córnea, a pupila, que fica no meio aí da íris, não é? Olha a íris, e músculos. Essa é a estrutura do nosso olho. Esquema do olho humano em vista frontal, que foi essa aqui primeira, e detalhes do bulbo do olho em corte de perfil. O nervo óptico que conecta o olho ao cérebro foi parcialmente representado. Então, aqui o nervo óptico. A camada externa do olho é composta de duas estruturas, a esclera e a córnea. Na esclera estão presos os músculos que movem os olhos. E sob a esclera, ou seja, abaixo, né, debaixo da esclera, a coroide ou corioide possui vasos sanguíneos que nutrem as células. A córnea, por sua vez, é transparente e fica na região da frente do olho, no centro dele. Pessoas com problemas na visão, causados por alterações na córnea, podem fazer um transplante, que consiste em substituir parte da córnea doente por uma saudável. A nova córnea pode melhorar a visão do paciente. Esse é o transplante de órgãos mais realizado no mundo e o de maior sucesso. Em uma camada mais interna está a íris, que é a parte colorida do olho, que fica a poucos milímetros atrás da córnea e é composta majoritariamente por fibras musculares. Sua cor varia, então há pessoas de olhos castanhos, azuis, verdes, entre outras cores. No meio da íris há uma abertura, que é a pupila, por onde a luz entra depois de passar pela córnea. Observe o que acontece com a pupila em ambientes claros e em ambientes escuros. Com um colega, faça a seguinte experiência. Vá a um ambiente bem iluminado e observe a pupila dele. Depois, fique em um ambiente pouco iluminado e repita a observação. Aí pense, né? O que você notou? Como consegue, né, explicar o que aconteceu? Você notou alguma diferença? Você pode fazer aí na sua casa, não é? Com alguém da sua família. Vá num local mais escuro, não é? Com pouca iluminação e outro com muita iluminação. E observe o que acontece com a pupila. Você deve ter observado que no ambiente bem iluminado, a pupila fica maior. Observe aqui na imagem, essa pupila e a segunda pupila. Então, vamos lá. No ambiente bem iluminado, a pupila fica menor e no ambiente pouco iluminado, a pupila fica maior. Então, a gente dá para ver claramente, né, aqui nessa imagem, ó. A pupila está bem maior nesse local, por quê? Porque é pouco iluminado. Enquanto no local bem iluminado, ela está bem menor, não é? São os músculos da íris que causam essa variação no tamanho da pupila. Eles se contraem ou relaxam de acordo com a iluminação do ambiente. Dessa forma, a íris regula a quantidade de luz que entra nos olhos. Em um ambiente bem iluminado, a pupila fica menor, permitindo a passagem de menos luz. Quando a iluminação é fraca, a pupila se abre, possibilitando que mais luz passe. Atrás da íris está a lente, né, ou cristalino, que junto com a córnea concentra a luz de modo a formar uma imagem no fundo do olho, da sua camada mais interna e sensível à luz, que é a retina. Entre a córnea e a lente há um líquido, o humor aquoso,
com a função de nutrir a córnea e a lente. E entre a lente e a retina há um material gelatinoso, que é o corpo vítreo. Vamos lá. Conseguimos enxergar os objetos por causa da luz que reflete neles. Essa luz chega aos nossos olhos, atravessa a córnea, passa pelo humor aquoso, pela pupila, pela lente, pelo corpo vítreo, até chegar à retina, onde a imagem é formada. Uma particularidade é que a imagem formada é invertida em relação ao objeto. Então, observe esse esquema, gente. Olha lá, a árvore na sua posição normal, mas observe como é que a imagem chega aqui atrás, até a retina. Estão vendo? Passa pela íris, né? Os raios luminosos passam pela íris, pela pupila, atravessa, né? Pela lente e chega até a retina. Embora a imagem se forme na retina, ela só será percebida quando os impulsos nervosos gerados na retina chegarem por meio do nervo óptico ao cérebro, que por sua vez interpreta a informação e nos fornece a imagem do objeto na posição real. Então, só quando chega ao nosso cérebro é que ele muda essa imagem é mudada, né? A gente enxerga na posição real. A função da retina, portanto, é transformar o estímulo luminoso em impulsos nervosos que serão levados pelo nervo óptico até o cérebro, que interpreta a imagem. Na retina, encontra-se cerca de 160 milhões de células sensíveis à luz, que podem ser de dois tipos, os bastonetes e os cones. Os bastonetes são bem sensíveis à luz e captam imagem em lugares pouco iluminados, porém não distinguem cores. Já os cones são as estruturas responsáveis pela visão do colorido das imagens. Então são dois tipos, né? Dois tipos de células sensíveis à luz. Vamos continuar. Gente, você tem algum problema na visão? Diga aí, pessoal. Vocês têm problemas na visão? E na casa de vocês, alguém mais tem problema na visão? Seus pais, né? Irmão? Muito bem. A lente do olho é um pouco elástica e os músculos presos a ela podem mudar sua curvatura, desviando, né? Mudando a direção dos raios luminosos de modos diferentes para que a imagem se forme sobre a retina. Essa capacidade, chamada de acomodação visual, põe em foco objetos situados a distâncias diversas. Com o passar dos anos, porém, a lente vai perdendo elasticidade. Isso resulta na dificuldade de enxergar de perto, ou seja, de pôr em foco os objetos próximos. Essa condição é conhecida como vista cansada ou presbiopia e costuma ocorrer depois dos 40 anos. O problema é corrigido com o uso de óculos com lentes que desviam os raios luminosos e fazem a imagem formar-se na retina. Então, observem aí a imagem. As lentes, né, dos óculos ou lente de contato. Aí vem os raios luminosos. Aqui a lente do olho. E aqui vem a imagem. Em geral, a imagem se forma exatamente sobre a retina e a visão é nítida. Algumas pessoas, porém, possuem um bulbo do olho mais alongado ou uma mudança na curvatura da córnea ou da lente do olho. Nesses casos, o ponto em que a imagem se forma fica um pouco à frente da retina. Se o objeto está próximo do olho, a lente muda de forma e se acomoda, mas os objetos mais distantes passam a ser vistos fora de foco, o que resulta na dificuldade de enxergar de longe. Aí, nesse caso, é a miopia. A correção da miopia é feita com lentes especiais, né? Em óculos ou lentes de contato, chamadas lentes divergentes, que elas desviam os raios luminosos e fazem com que a imagem se forme na retina. Então, olha aqui. O objeto longe, os raios luminosos vêm para cá, aqui passa pela lente do olho, né? E a imagem fica desfocada. Fica aqui. Observe que os raios passam para cima, outro para baixo, ó. Agora, já com a lente, olha aí, a lente divergente, aí vem os raios luminosos, né? O objeto de longe. Aí os raios luminosos vêm juntos. Aqui eles atravessam, né, lentes, atravessa a lente dos óculos, a lente do olho e a imagem, ó, olha aí, ela aparece num único ponto, né? Observa a diferença da primeira para a segunda, com óculos e sem óculos, tá bom?
representando a correção do problema de visão, né? Nesse caso. Um problema de visão oposto à miopia é a hipermetropia. A pessoa com essa condição tem, em geral, o diâmetro do bulbo do olho mais curto. Por isso, o ponto em que a imagem se forma fica depois da retina. Nesse caso, a elasticidade da lente permite que ela mude de forma e se acomode para focalizar objetos distantes. Mas os objetos mais próximos são vistos de fora de foco, o que resulta na dificuldade de enxergar de perto. Observe as imagens, tá bom, gente? O uso de lentes especiais chamadas lentes convergentes. Lembram que a outra era lente divergente, não é? Então agora são lentes convergentes que desviam os raios e fazem a imagem se formar sobre a retina, corrige a hipermetropia. Observe aí na imagem. Olha aí. O objeto próximo, os raios luminosos, a lente do olho. Olha aí a imagem desfocada. Elas não chegaram ao mesmo ponto, não é? No outro caso da miopia, elas até se cruzavam. Nessa ela não se cruza e não chega no ponto. Já a partir do uso da lente convergente, olha aí os raios, eles se espalham, se abrem, né, um pouco mais, mas lá no final, na retina, eles se juntam no ponto certo. Em algumas pessoas, a lente ou a córnea tem um formato irregular. Com isso, a imagem fica fora de foco e em algumas direções. Aí, nesse caso, é o astigmatismo. A correção é feita com lentes que fazem alguns raios sofrerem desvios, né, que são mudanças de direção, mais do que outros. Desse modo, elas compensam a curvatura desigual do olho. Então, observe aí na primeira. Observe aí o objeto, né? Os raios luminosos. A lente passa pela lente do olho, a imagem desfocada. Olha aí, elas se cruzaram, certo? Já com a lente, com o uso da lente, olha aí, a imagem não está desfocada, né? Observe que os raios de luz, eles ficam meio espalhados, né? Não ficam juntinhos, ó. Porque no caso desse, com o uso da lente, olha aí como eles chegam no mesmo ponto certinho e a imagem está nítida, tá bom? Outro problema de saúde dos olhos, a catarata. É um problema em que a lente perde parte da transparência e prejudica a visão. É mais comum em pessoas com mais de 50 anos. O problema pode ser corrigido por meio de cirurgia, substituindo a lente do olho por uma lente sintética. Já no glaucoma, há um excesso de humor aquoso, o que aumenta a pressão dentro do olho. Esse aumento de pressão pode destruir aos poucos o nervo óptico e provocar a cegueira. Nesse caso, fica bem evidente a importância do sistema nervoso para a visão, porque se não há nervo óptico para transmitir a mensagem ao cérebro, a pessoa não enxerga, mesmo que uma imagem se forme na retina. O tratamento é feito com medicamentos ou cirurgia. Pessoas com uma condição conhecida como daltonismo têm dificuldade de distinguir certas cores. Você já ouviu falar em pessoa daltônica? Uma pessoa daltônica pode, por exemplo, enxergar o amarelo e o azul, e as demais cores não são percebidas, como branco, preto ou tons de cinza. São poucos os daltônicos que não detectam nenhuma cor e percebem apenas o branco, o preto e os tons de cinza. Existem problemas na visão causados por questões econômicas e sociais. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, uma das causas de cegueira em crianças é a deficiência de vitamina A. Nesse caso, as melhores condições de alimentação, com um bom suprimento de alimentos ricos nessa vitamina, previnem a perda da visão. Gente, como falei para vocês, nessa aula, né, nós faríamos a introdução do sistema sensorial, mas o nosso foco seria na visão. Então, agora nós vamos para a atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido bem, não é? Tudo que falamos até agora. Nós temos as questões de 1 a 4. E vou responder agora a questão 1 com vocês, né? Para que a gente possa... para que vocês possam fazer as outras questões e tirar dúvida com o professor, se por acaso elas aparecerem, tá certo?
Então vamos lá, vamos responder. No caderno, ordene as partes do olho listadas a seguir, conforme o sentido da passagem de um raio de luz vindo do ambiente. É interessante que vocês olhem aí no livro, voltem algumas páginas, né? Nessas que nós acabamos de ver, onde tem a estrutura do nosso olho, para a gente ver quem fica na frente e as outras estruturas que vão ficando atrás, até chegar toda a estrutura, né? A estrutura completa. Então, para que a gente entenda, né? Por onde passa o raio de luz vindo do ambiente. Aí nós temos as 6 estruturas: pupila, corpo vítreo, córnea, lente, retina e humor aquoso. Então vamos lá. A luz vai entrar para o nosso olho, vai entrar em nosso olho através de qual estrutura? A córnea. Então, muito bem. A primeira estrutura é córnea. Depois da córnea vem o humor aquoso. Muito bem. Vocês olhando pelo livro, vocês vão ter mais facilidade, certo? Para vocês identificarem. Porque tá lá o nome de cada estrutura, não é? Depois do humor aquoso vem a pupila. Isso, pupila em terceiro lugar. Depois vem a lente, né? Ou o cristalino, que é a mesma coisa. Depois vem o corpo vítreo. E por último, né, que é onde forma a imagem, será lá na retina, certo? Então tá respondida aí a nossa primeira questão. Vocês vão responder a segunda, a terceira e a quarta. Então, por enquanto, nós ficamos por aqui, né? Mas já já retornaremos para a nossa segunda videoaula, tá bom? Então, tchauzinho, até daqui a pouco.